Olá, boa tarde a todos. Sou Maria de Fátima, aluna do nono ano C, junto com a minha equipe formada por Jefferson Manuel, Maria Beatriz, Maria Luíse, Vitória Suelen, Lucas Otaviano e William Florentino. Trabalhamos no nosso TCF, trabalho de conclusão do Fundamental, o tema Pobreza no Brasil, marcas visíveis da desigualdade social. Trago para vocês o objetivo do nosso trabalho. O objetivo geral do nosso trabalho é compreender o porquê da pobreza no Brasil, quem são os envolvidos e o que é feito para tentarmos solucionar este problema de tamanha magnitude. Os objetivos específicos são conhecer onde se concentra a extrema pobreza no Brasil, analisar a principal causa desta pobreza no Brasil, explorarmos as condições da pobreza, conhecendo o que é feito para tentarmos solucionar este problema e, por último, discutir os conceitos da pobreza na atualidade e suas implicações, implantações, formulações e fiscalizações das políticas públicas sociais. A pobreza tem aumentado e continua aumentando ano após ano. No entanto, o que se observa com maiores fatores é o crescente desemprego, demissões em massa da população e a distribuição irregular dos recursos do novo país. Como adicionar este problema que vem aumentando a cada dia? Como solucionar essas situações de tamanho crescimento? Use a palavra na pobreza para definir um fenômeno complexo, cujo estudo vem tomando espaço nos últimos anos, principalmente nos campos das ciências humanas. No Brasil, há um aumento significativo da riqueza, mais persistente na pobreza. Ainda se dá de uma forma severa. Existem diferentes abordagens sobre o conceito da população monetária e as necessidades básicas da abordagem das capitais. E exceção à pobreza segundo a abordagem monetária, é mencionado o segundo padrão da vida dentro da sociedade. Isso define pobre as pessoas postas na categoria inferior da distribuição de renda, quando comparada àquelas melhores posicionadas. Diante disso, a justiça nossa escolheu pelo tema da pobreza no Brasil, marca visível da desigualdade social. Está ligado ao nosso desejo de mudança e querer contribuir com o resgate da população brasileira. Divulgando esse trabalho, mostraremos que queremos uma sociedade igualitária, mesmo essa situação sendo persistente em determinadas regiões. Bom, pessoal, fundamentação teórica. Nestes itens apresentados, os principais conceitos relacionados ao tema, abordados os tipos de pobreza, as desigualdades e a exclusão social. Iremos ter um melhor entendimento do tema relacionado às políticas públicas de transferências e renda e conhecimento do que significa renda e pobreza, para podermos identificar os níveis de cada cidadão e cada região do nosso país. As principais causas de desigualdade social no Brasil. A desigualdade social é a diferença econômica que existe entre os determinados grupos de pessoas de uma mesma sociedade. A desigualdade no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora venha caindo nos últimos anos, segundo relatórios da ONU, Organizações das Nações Unidas. Existem muitas causas para que a desigualdade aconteça, como a má distribuição de renda. Esta é uma das maiores causas da desigualdade social de um país. Ela ocorre quando existe um desequilíbrio entre a população mais pobre e justamente a concentração de boa parte de renda do país nas mãos de pequenos grupos sociais. Bom, a má administração dos recursos públicos. A má administração dos recursos públicos e decisões relativas ao dinheiro público prejudicam muito a população brasileira. Não há um bom planejamento governamental, existem as corrupções, lavagem de dinheiro, também é muito comum o desvio de dinheiro público, que deveria ir para projetos que solucionassem ou amenizassem a pobreza brasileira. Como na maioria das vezes, não são implantados, há uma privatização de capacidades essenciais, podendo acarretar diversas consequências, como morte prematura, subnutrição, fome e outras deficiências. Alguns economistas podem se dizer que a pobreza pode ser definida como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas uma renda inferior a um patamar de renda estabelecido. A falta de acesso à educação de qualidade. O baixo nível educacional de um país também é uma das causas das desigualdades sociais, pois a baixa qualidade de formação profissional não a proporciona a evolução científica, tecnológica e cultural, que são necessárias para que toda a sociedade seja beneficiada.
E ainda, pessoal, tem a dificuldade de acesso a serviços básicos. O acesso aos direitos e serviços que deveriam ser garantidos a todos os habitantes do nosso país. Prazer, meu nome é Vitória Suelen. Minha parte é situação de pobreza no Brasil. Por conta do processo colonizador e da escravidão no território brasileiro, sempre houve muitas pessoas pobres. Com o fim da escravidão e do êxodo rural, as cidades não tinham infraestrutura para a chegada de tantas pessoas assim. Esse fenômeno foi se acentuando e formando vários patamares. Segundo um dado oficial do Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome, datado de 2011, existe no Brasil até esse ano cerca de 16,7 milhões de pessoas em condições de extrema pobreza, ou seja, com uma renda familiar mensal abaixo de R$ 70 por pessoas. As pessoas que ultrapassam esse valor não significa que tenha abandonado a pobreza por completo, mas somente a pobreza extrema. A pobreza não é uma condição exclusiva de uma região brasileira. Há uma grande quantidade de pessoas que vivem à margem da sociedade no Brasil. Problema que dificilmente se resolverá somente com promoção de programas assistenciais. Os principais desafios estão em vencer os problemas na área de saúde e na educação, que vem recebendo avanços, e também ampliar a quantidade de profissionais e a oferta de emprego no país. Para muitos especialistas, diminuir o número de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo por mês não é o suficiente. A ideia seria a de elevar esse valor na definição da miséria e traçar uma nova meta para a redução de pobreza no Brasil, principalmente através de medidas que não taxem tanto as classes média e baixa, mas que promovam encontrar formas de diminuir as desigualdades sociais e a concentração de renda, que ainda são muito acentuadas no Brasil. Programas para erradicar a pobreza no Brasil. O Brasil inovou em proteção social para diminuir a pobreza, inserindo um grande número de pessoas na política de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que foi criado em 2003 pelo governo federal, com a estratégia de ação ao enfrentamento à pobreza, combatendo o trabalho infantil e promovendo a educação. A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, a união dos estados, municípios e Distrito Federal é importante para sua execução. O programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situações de pobreza e extrema pobreza. Foi utilizado um limite de renda para que todas as famílias possam fazer parte do programa. Assim, podem fazer parte famílias que recebem R$ 89,00 mensais por pessoa e entre R$ 89,00 e R$ 178,00, desde que tenham crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. É obrigatório que todas as crianças de 6 a 17 anos tenham frequência escolar e de 0 a 6 anos tenham o calendário de vacina atualizado, e que as gestantes sejam acompanhadas pelo pré-natal. Quem recebe Bolsa Família deve estar atualizando sempre o seu cadastro. Mesmo que haja alguma mudança, é sempre importante informar ao setor responsável. E mesmo que não haja, o cadastro deve ser atualizado a cada 2 anos. O Brasil atualmente atende 13 milhões de famílias em todo o território nacional. Além do Bolsa Família, em todo o Brasil existem entidades em busca de apoio para desenvolver seus trabalhos em várias áreas. O Brasil possui quase 300 ONGs, organizações não governamentais. São entidades sem fins lucrativos que muitas vezes desenvolvem trabalhos fundamentais para grupos vulneráveis da nossa sociedade. Essas organizações dependem da participação das comunidades para que elas possam sobreviver mesmo sem fins lucrativos. Elas têm uma série de demandas e gastos. As ONGs, organizações não governamentais, buscam alternativas para continuar em atividade. Para isso, conte em quem com apoio financeiro de entidades,
privadas, setor empresarial de pessoas físicas, cidadãos conscientes e engajados, e até o governo que pode fornecer recursos e apoio para atividades. Neste momento de pandemia do Covid-19, pode-se ver a importância em ambientes difíceis de penetração pelos governos, como as grandes favelas do Brasil. Ações comunitárias de assistência social aos mais carentes são efetivas pelas ONG, organizações não governamentais, com maior eficiência de distribuição de medicamentos e alimentos. E a orientação são oferecidos gratuitamente com o trabalho voluntário. As ONGs, organizações não governamentais, estão por toda parte, realizando seu trabalho, muitas vezes em silencioso, em defesa da melhoria da vida das pessoas. Apesar das diferenças sociais existentes, não há de se esperar que o combate à fome e pobreza dependam apenas do poder público. É o papel do Estado. A maioria dos direitos não partiu do poder público, e sim das lutas e dos movimentos sociais. Para isso, criamos uma poesia e restamos nas redes sociais, para que todos vejam e analisem o que cada um pode fazer para minimizar a pobreza no nosso país. O nosso TCF resolveu abordar um tema bem polêmico: pobreza no Brasil, marcas visíveis da desigualdade social. Esse problema não vamos solucionar, mas é bom alertar que a população brasileira pode se mobilizar e assim amenizar tamanha situação que fica a nos rodear. ONGs são tantas existentes, palestras, visitas, essas ajudas são sempre bem-vindas. São chances do ser humano participar. Se cada um fizer sua parte, isso um dia vai mudar, pois somos brasileiros e vivemos sempre a sonhar que um dia nossa população a igualdade virá apresentar. Em um cantinho do nosso país, veremos o ser humano sempre mais feliz.